Bom dia, irmãos. Dia maravilhoso aí que Deus nos deu, de sol, os irmãos que estão em Santos. Eu não sei em que momento os irmãos vão ver essa devocional, né? Mas que nesse momento os irmãos já tenham aí memórias maravilhosas desse passeio. E aos que estão em casa, assim como eu, que não pude estar presente por conta de alguns compromissos, que os irmãos tenham um ótimo sábado na presença do Senhor. Irmãos, vamos agora então para a nossa devocional, no capítulo 34, que fala um pouquinho sobre os falsos pastores de Israel e sobre o dano que eles causaram às ovelhas, né, de Cristo, com, com o seu mau exercício com o mau exercício da sua função, né? A gente vê a condenação de Deus para com esses falsos pastores aí por meio do profeta Ezequiel, mas graças à sua misericórdia, né? A gente vê também já no finalzinho do capítulo, na verdade, já no meio do capítulo, uma declaração do próprio Deus de que ele mesmo apacentará as suas ovelhas, né? Não há bom pastor, só um bom pastor. E a gente conhece, né? A gente sabe, essa palavra está lá no Novo Testamento. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e ele virá e fará e restaurará essa função nele mesmo. Ele fará esse trabalho, né, de cuidado das suas ovelhas, né? De fazer descer chuva a seu tempo, chuvas de bênção, de cuidar das ovelhas, de estar com elas, de fazer delas o seu povo, de restaurar tudo por completo, né? Diz o Senhor. Mas até que esse dia chegue, a gente vai recebendo os ensinos, né? Ensinos de Deus, da parte de Deus, para que a gente viva melhor. Assim como essa palavra foi proferida contra os falsos pastores lá na ocasião do profeta Ezequiel, né? Ela tinha um fim específico. A gente pode trazer essa palavra também para nós, como ensino, como um alerta sobre quem a gente deve ser, sobre o dano que a gente pode causar quando a gente não é aquilo que Deus orienta que nós sejamos, ou façamos, ou falemos. Então a gente precisa ter realmente esse texto vivo dentro da gente para que a gente reflita diariamente nessas verdades, né? De quem somos, do que estamos fazendo, se temos agradado a Deus com as nossas atitudes, com os nossos passos, né? Então vamos lá. Com relação aos falsos profetas, eu consegui destacar aqui duas responsabilidades. Ele tinha uma responsabilidade pessoal, ser pastor. Ele tinha obrigação de ser pastor. Ele tinha obrigação de exercer, da forma que Deus orientou, o seu dever de ser pastor. E qual é o dever de ser pastor? Cuidar das suas ovelhas, zelar por elas, ensiná-las bem, ser bom modelo, ser bom exemplo. E eles não fizeram isso. E quando eles ferem essa responsabilidade pessoal de serem pastor, eles geram um dano social, um dano nas ovelhas, em terceiros aí, né, no coletivo que está sob a sua responsabilidade. E Deus traz juízo sobre isso também. A gente vê em vários momentos aqui no texto, né, que os pastores, Deus declarando que os pastores estavam apacentando a si mesmo, não estavam apacentando as ovelhas, não estavam cuidando delas, né? E isso trouxe, olha, o dano que está descrito aqui no versículo 5. As ovelhas se espalharam por não haver pastor, se tornaram pasto para todas as feras do campo, ou seja, se tornaram vulneráveis, foram atacadas, sofreram graves prejuízos por conta da falha desses pastores, né? Então é assim, irmãos, que a gente também deve pensar com relação à nossa vida. Nós também temos uma responsabilidade pessoal, nós somos crentes, filhos de Deus, e somos discípulos de Cristo. E a gente tem uma responsabilidade social, a nossa função, ela deve alcançar positivamente outras pessoas. A gente deve influenciar a sociedade com o fato de sermos crentes cristãos. E como isso tem sido feito, né? Como isso tem acontecido? Será que a gente tem vivido a nossa vida cristã está dentro da palavra? A gente tem buscado a Deus direção sobre como viver os nossos dias para que a gente possa ser bom exemplo, para que a gente possa exercer um bom cuidado, para que a gente seja um bom modelo a ser seguido pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente pensa nessa questão, a gente logo lembra das crianças, porque as crianças, elas olham para quem exerce autoridade sobre elas e segue o modelo delas, né? Então, o que a criança recebe de orientação, ela acaba seguindo. E o modelo, as atitudes, as falas, ela também acaba reproduzindo. Então,
como que a gente tem sido, né? Que espelho a gente tem sido para a sociedade, para as pessoas que já têm a Cristo, para as pessoas que não têm a Cristo, que precisam entender o Evangelho de Cristo, e às vezes a gente é o exemplo desse Evangelho. Como que a gente tem levado essa imagem de Cristo às pessoas, né? Nós temos exercido a nossa responsabilidade pessoal como crente, a gente tem cuidado da responsabilidade que temos socialmente, por sermos crentes, de cuidarmos das outras pessoas, né? E trazendo aí só um ganchinho sobre o cuidado que a gente também deve exercer, né, de ser modelo, de ser influência, de ser bênção para as pessoas que também estão na igreja, a gente consegue observar no versículo 4. A gente vê aqui 4 categorias de ovelhas, né? Ovelha fraca, ovelha doente, ovelha quebrada, ovelha desgarrada, todas devem ser alvo do nosso cuidado. E em algum momento a gente também pode se encaixar dentro de uma dessas características aqui de ovelhas, né? E aí, nesse contexto a gente também vai precisar receber cuidado. Então, porque precisamos de cuidado, precisamos cuidar. A ovelha fraca é aquela imatura que precisa que a palavra se torne sólida no coração dela, ela precisa de apoio na sua fé. A ovelha doente, ela precisa de um cuidado intenso, ela precisa de um acompanhamento mais presente, contínuo, para que ela se restabeleça, volte a ser quem ela é, exercer as suas funções. A ovelha quebrada, né? Que Deus condena porque os pastores não a ligaram. A ovelha quebrada é aquela que, ao meu ver, ela necessita de um cuidado mais específico, especial, uma atenção direcionada a determinada área da vida, a algum setor da alma que esteja prejudicado, para que ela se reencontre, seja renovada, né? E aquela também desgarrada, que se afastou do aprisco, ela precisa de reconciliação, ela pode estar magoada, precisar de perdão, precisar perdoar. A gente precisa cuidar dessa ovelha, ela precisa retornar ao convívio. Então, irmãos, nós temos muitas funções como crentes. A gente precisa pensar nisso e pedir a Deus orientação para que nós possamos exercer essa função com muito cuidado, zelo e muita responsabilidade, compromisso com a palavra e com o Deus da palavra antes de mais nada. Porque o dano do mau exercício da nossa função como crente pode gerar um dano tanto para nós quanto para o coletivo, quanto para as pessoas que estão ao nosso entorno. Amém, irmãos? Então que essa palavra se torne viva no nosso coração, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados por Deus, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.